Aí, Fechou. gravando pela primeira vez aí o nosso Urutaus Talks, o bate-papo Urutaus, ainda não temos um bom nome, mas com a ilustríssima presença do meu caríssimo amigo João Pedro. Cara, se você puder dar uma introzinha aí de você, é, de onde você vem, de onde você fala, todas as inúmeras qualificações acadêmicas para falar de IA que você tem. Eu Oh, agradeço de coração já pra gente começar esse bate-papo. boa, não, obrigado pelo convite. É, bom, eu sou o João Pedro, enfim, sou formado em ciência da computação pela USP São Carlos e estou encerrando o doutorado em Machine Learning e Inteligência Artificial, especializado em aprendizado de máquina em grafos, né? Pela Rice University em Houston, Texas. Então, eu defendo meu doutorado em cerca de 2 meses e pouco aí. E já, enfim, fui cientista de dados na Serasa Experian no Brasil, por 1 ano e meio entre a graduação e o doutorado. E depois, durante o doutorado, eu fui estagiário e visitante de pesquisa tanto no eBay, quanto agora, no meu último estágio de pesquisa e doutorado, eu estou trabalhando no Snapchat, aqui em Seattle, trabalhando com modelos, Graph Foundation Models, né? Modelos foundational para grafos e recomendação em larga escala. Mais ou menos isso aí que eu tenho feito nos últimos anos. Não, um cara que manja muito aí, então. Cara, ideia do bate-papo hoje é mais uma troca de ideia tranquila, como a gente tinha conversado antes Uhum. lá. Eu acho que a gente podia dividir o papo aqui em dois tempos, digamos assim. Um que seja mais para uma galera que tá aí no hype da IA, que tá, nossa, quero Uhum. implementar a IA, quero saber um pouco mais. Então, um assunto um pouco mais introdutório. E depois a gente passa para um segundo momento ali de mais aprofundado na sua área de pesquisa, no que você tem feito, no Uhum. que é o, o bleeding edge da pesquisa de IA, que é o interessante para pessoas que estão mais envolvidas aí no tema mais na ponta, né? Então, cara, Uhum. para começar aí é uma pergunta capciosa. O que é IA? Putz. É, bom, acho que tem algumas formas de responder essa pergunta. Geralmente, quando me fazem essa pergunta, eu gosto de botar o meu chapéu de professor, assim, em formação. E se a gente for pegar, né, a origem do termo inteligência artificial e tal, a gente tem que ir lá para trás no Turing, né? Que foi provavelmente, enfim, além de pai da computação, ele teve grandes contribuições dentro da área de inteligência artificial enfim, e ele foi esse cara que cunhou os primeiros uh, thought experiments, né, os experimentos mentais que a gente tinha de como seria a ideia de ter um oráculo, né, que você tem uma máquina que, dado uma pergunta qualquer, né, sobre, enfim, a resposta de algum algoritmo, de algum problema, esse oráculo conseguiria te responder 100% das vezes, né, com a resposta correta e tal. E aí, de lá para cá, passando muito, muito rápido, a gente tem houve o desenvolvimento de diversas escolas de pensamento, vamos dizer assim, diversos paradigmas de inteligência artificial. Então, a gente pode colocar, por exemplo, bioinspirado, né, algoritmos genéticos, por exemplo, Bayesiano, né, aprendizado Bayesiano é muito utilizado em diversas aplicações, no mundo financeiro, né, causal, simbólico, aprendizado simbólico era muito utilizado no começo, né, a gente tinha o ELISA e tal. A gente tem, por exemplo, o neural, que é, enfim, redes neurais, né, deep learning, enfim, e entre outros, né? E aí hoje o que se chama, né, a reapropriação do termo inteligência artificial é basicamente, de certa forma, faz uma alusão ao oráculo do Turing, né? Porque desde 2022 a gente tem algoritmos que interagem com a gente usando linguagem natural, né, que seria o ChatGPT, e esses algoritmos eles têm uma confiança que transparece uma ideia deles serem oráculos eles mesmos, né? Então, qualquer coisa que você perguntar para o ChatGPT, até certo ponto, ele vai ter uma resposta para você. E aí a gente utiliza esse termo hoje, de forma coloquial, inteligência artificial, para se referir a modelos de linguagem e tal, né? Como o ChatGPT. Não, show, show. Aí eu acho que tem duas branches aí que abrem que são interessantes de trazer, que é o até certo ponto, que é ele vai conseguir Hum, te responder. Então,
Quais são as limitações dessa tecnologia que agora você vai olhar mercado hoje? É uma coisa que a gente tem conversado bastante aí sobre que, cara, tem sido vendido-se modelos de linguagem como o suprassumo, a AGI está próxima e vai ter destruir todos os empregos blue collar da economia. Então, assim, como pesquisador, cara, onde você vê as limitações? Quais são as limitações hoje desse tipo de ferramenta? Onde que não é ideal aplicar uma ferramenta de modelo, enfim? Acho que essa é a pergunta principal, quais são as limitações de IA hoje? Não, boa. Bom, lembrando que isso é uma perspectiva de enfim, um pesquisador e tal, que tem experiências que não necessariamente correspondem a diversidade de cenários nos quais a gente pode utilizar a inteligência artificial no mundo de hoje, né? Eu não tenho experiência tipo de empresas muito pequenininhas, por exemplo, ou de alguns nichos, sei lá, biotech, por exemplo, eu não tenho experiência lá, mas vamos falar de forma geral. Em 2022, né, a gente começou a ter essa ideia a gente começou a ter o primeiro modelo em produção, né, que foi o ChatGPT, o GPT 3.5, que era basicamente um modelo de linguagem, né? Então foi a primeira vez que a gente teve um modelo de linguagem pós-treinado em reinforcement learning, sem querer ficar muito técnico, mas basicamente, até o ChatGPT, a gente conseguia fazer o quê? A gente conseguia pegar uma rede neural e falar para essa rede neural predizer o próximo token. E aí essa rede neural conseguia emular a linguagem. Mas aí a gente percebia que para a gente conseguir, na verdade, ser capaz de realizar tarefas e ter uma interatividade interessante com esse modelo, predizer o próximo token era simplesmente um processo de emular escrita humana. E isso não era tão interessante. Mas se a gente pegasse esse modelo que era capaz de emular a escrita humana muito bem e a gente treinar ele em tarefas, né, com feedback humano, né, que é o que a gente chama de reinforcement learning human feedback, né, aprendizado por reforço com feedback humano, com retorno humano, a gente conseguia fazer esses modelos serem interativos. Então a gente conseguia pedir coisas para eles realizam tarefas, enfim. Então em 2022 a gente tinha isso. Depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que a gente pode pegar esse processo de modelos de linguagem que são capazes de responder humanos, e a gente consegue levar isso a uma próxima categoria, que é o que a gente tem hoje, que chama agents, né? Então, o que a gente faz? A gente pega esse processo de post-training, né? Que é eu não quero ficar muito técnico de novo, mas esse negócio que a gente treina usando reforço humano, a gente começa a treinar esses modelos em tarefas cada vez mais longas. Então, no começo era simplesmente tipo assim, você consegue fazer uma planilha do Excel para mim que faz isso. E, em teoria, essa planilha do Excel daria para ser feita para humanos, sei lá, em 30 minutos. E hoje a gente já está chegando na fronteira de, sei lá, a gente consegue fazer tarefas que humanos demorariam, às vezes, 50 horas para fazer, né? O pessoal do Meter está aí com essa missão de medir esse tipo de progresso. E a gente já consegue fazer elas com uma grande porcentagem de sucesso. Então, para mim, qual que é a limitação de hoje, assim, para IA? Para mim, a limitação não é muito... Para grande maioria das tarefas que qualquer business qualquer vai ter, agentes, em teoria, eles conseguem realizar. A questão é que quando você faz esse outsource, né, de inteligência, porque antes a gente tinha outsource de serviço, sei lá, uma empresa pagava para outra empresa fazer a contabilidade. Hoje você pode fazer o outsource de inteligência. Você entra nesse trade-off de, enfim, para não fugir muito da pergunta de qual que é a limitação de IA. A IA hoje em dia ela é tão capaz que talvez a pergunta mais interessante seria qual se na verdade utilizar a IA, né, se eu abrir essa torneirinha de chover tokens, né, e gastar um dinheiro ali toda vez que eu precisar fazer uma tarefa, se na verdade isso se isso compensa para minha empresa, né, porque no final das contas a IA é extremamente capaz, ela consegue fazer muitas coisas, mas você está sempre pagando um preço ali de ter uma torneirinha de tokens, né, de dinheiro indo embora, toda vez que você alugar essa Intelligence as a Service que, enfim, empresas vendem. Então, limitações. Para grande parte dos negócios, grande parte dos problemas podem ser resolvidos com IA, de forma força bruta ou muito inteligente, depende. Mas a principal limitação tem a ver com custo e também custo, né? Porque você sempre atribui um
um valor monetário a qualquer tarefa que você queira executar, e também a questão de como é que você interliga isso com os processos da sua própria empresa. Porque, no final das contas, você tem humanos que trabalham dentro da sua empresa e tal, e da sua startup. Então, é uma limitação de integração humana e integração de custo e tal. Não sei se eu fui muito prolixo na minha resposta. Mas... Não, eu acho que é de boa, assim. Eu vou fazer um resumo for dummies aqui. Limitação de IA é sua carteira, então. Você vai lá, você liberar a token, vai. Tipo, é porque assim, eu gosto de pensar nisso, porque é uma boa pergunta. A limitação de IA é a sua carteira. Em muitos casos, sim. Em muitos casos, sim. Até porque você pode utilizar a inteligência artificial de forma, ironicamente, não muito inteligente. Né? Tá cheio de gente aí abrindo o ChatGPT e usando o ChatGPT como calculadora, né? E tal. Né? Então, aí, aproveitando o gancho, então, cara, quais são as formas inteligentes de usar IA hoje? Já que, assim, você tem essa forma de vou usar como calculadora, eu vou gastar uma porrada de token. Eu acho que a forma inteligente no sentido de como otimizar para tokens, porque eu acho que o mercado agora abriu um pouco o olho dessa realidade de que, principalmente por conta da mudança de precificação dos grandes modelos aí, Anthropic está mudando o jeito que precifica, o GitHub Copilot teve uma mudança agora que agora é token-based também, então eu acho que otimização de token vai ser o próximo grande assunto aí de mercado. E aí como usar a IA de forma inteligente, como otimizar o uso de tokens, como que está a área de pesquisa em arquitetura de IA para fazer essas otimizações? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu diria que, na verdade, pesquisa para otimização de token... aliás, a otimização de token é mais um assunto de engenharia do que um assunto de pesquisa. Sinceramente. Pelo que eu tenho visto à distância, Bom, no começo de 2022 para cá, a gente dizia que, assim, olha, o preço de tokens ia cair. E, de fato, no começo, se você olhar lá, o preço dos tokens, ele caía, existia uma tendência de queda. Só que a questão é que os modelos, eles começaram a ficar cada vez mais caros, porque eles começaram a ficar melhores. Então, em teoria, se tivesse uma forma de você quantificar, tipo, o quanto de inteligência você tem por centavos, entendeu? Você realmente está pagando menos. Só que na sua carteira, na prática, você está pagando menos porque o seu modelo está cada vez mais poderoso. Mas, na prática, os preços estão subindo. Entendeu? E isso se traduz um problema muito grande quando o próximo modelo ele é mais capaz do que o modelo anterior, mas o modelo anterior ele já era muito bom para grande parte das aplicações. E sobre a otimização de tokens, existe um conflito de interesse enorme, porque as pessoas que vendem inteligência, elas, né, não em teoria, né, o famoso, né, Taliso dorme, né? Tipo, é mais ou menos assim, né? Tipo assim, olha, eu tô te vendendo um modelo bleeding edge que é capaz de fazer coisas extremamente complexas e resolver problemas que a gente tá na fronteira do conhecimento humano. E aí eu vou vender esse modelo super capaz pra tia da padaria responder os clientes no WhatsApp. Entendeu? E aí você começa a ver que começa a ter um descolamento da realidade entre o que esses Frontier AI Labs eles querem e o que os consumidores eles estão buscando. E aí a gente começa a ter uma coisa que é bem interessante para, enfim, pequenas e médias empresas, talvez, que é você começa a ter grandes empresas que começam a tentar ganhar na margem. A DeepSeek está muito assim, né? Na China, a DeepSeek ela é muito mais barata, né, do que outros provedores de inteligência, muito porque, enfim, eles têm outras necessidades relacionadas a pirataria de chaves, enfim, tem isso. A Meta agora também está expandindo para esse lado, né? O MuseSpark, ele em teoria ele é para ser mais barato, ele é para ser mais rápido. O próprio Gemini também, Gemini Fast, é para ser mais barato. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta sobre otimização de tokens, eu acho que não é a questão de otimizar tokens, utilizar menos tokens, mas é uma questão de que nos próximos quarters a gente vai ver empresas, a gente já está vendo, empresas focando no tipo assim, cara, na moral, os modelos já estão muito bons, vamos tentar fazer eles ficarem baratos, tentar fazer eles ficarem escaláveis.
E, bom, voltando para a pergunta de como utilizar a IA de forma inteligente, eu acho que se eu pudesse sentar, sei lá, se algum CEO virasse para mim e perguntasse como é que a gente deveria utilizar a IA e tal. Eu não gosto muito da tese de, tipo, substituir mão de obra humana. Eu acho que essa é uma tese um pouco pobre, a gente pode entrar em outra pergunta. Mas eu acho que a forma mais inteligente de utilizar a IA é você empoderar pessoas de forma a você entender que a IA ela é o melhor complemento da história da raça humana para qualquer habilidade que você tenha. Se você é um excelente cara de negócio, a IA ela complementa muito bem seu lado técnico que você não tem muito bem. Se você é um cara técnico, ela complementa muito bem seu lado de negócio. Se você é um bom designer, mas você é muito bom de código, se você, enfim, e vice-versa, né? Então eu acho que é muito por aí. A IA, talvez a gente tenha, talvez a IA tenha aberto uma gaveta que é a nova era do empoderamento da força de trabalho humana, assim. Não, show de bola, cara. E aí eu queria falar um pouco também, uma das coisas que eu tinha preparado aqui era um pouco de modelos de linguagem versus outros tipos de modelo, que, vamos lá, um pouco antes aí, que você falou 2022 foi o ChatGPT, e acho que até um pouco antes, não é? O GPT? Enfim, 22 Sim, E aí é o modelo de linguagem, mas você tem outros tipos de modelo, por exemplo, modelos que são de redes neurais, que é para, por exemplo, predição de mercado, ou modelos de geração de imagem, que não são modelos de linguagem. Quais são as diferenças, quais são os principais tipos de modelo que a gente tem hoje e como que está esse panorama de IA fora do modelo de linguagem? Boa. Lembrando, assim, eu vou falar uma perspectiva bem mercadológica também, né? Porque tem modelos, né? A gente tem milhões em diversos paradigmas diferentes, mas falando de forma bem simples e acho que pragmática, quando a gente começou a ter LLM, tudo virou token. Então, a gente tinha Papers in the Rips, né, que é uma conferência famosa de Machine Learning. A gente tinha Papers in the Rips de pessoas fazendo um dump de séries temporais e falando, o ChatGPT prediga. Faça a predição dos próximos timestamps. Você tinha pessoas fazendo... no começo, até mesmo recomendação, assim. Você tem grandes plataformas baseadas em recomendação que a galera fazia assim, olha... ChatGPT, a pessoa X viu o produto ABC, qual é o próximo produto que essa pessoa vai ver? E todas essas coisas, elas já existiam antes, a gente tinha uma literatura gigantesca, consolidada, de modelos muitas vezes baseados em deep learning ou não, para cada uma dessas aplicações. E é aquela coisa, né? Para quando você ganha um martelo novo, né, tudo vira prego. E aí, então, quais tipos de modelos a gente tem? Bom, se você tem um problema, que é um problema muito antigo, há muitas chances de que você tenha modelos muito bons e que funcionem muito bem e eles já sejam muito baratos. Problemas antigos, sei lá, fraude, crédito, churn, recomendação, problemas como, por exemplo, predição de séries temporais, né, em geral, e tal. Então, você tem muitos modelos muito, muito bons e muito antigos que já funcionam muito bem. E qual que é a parte interessante? A parte interessante é que se você pedir para um agente de inteligência artificial implementar um desses modelos e talvez até fazer um deploy para você, simples, de um desses modelos, eles vão conseguir. O que é muito mais cost efficient, né, do que você pedir para um agente fazer essa predição o tempo todo para você. Certo? Então, é aquela coisa de você fazer um online tokens e offline tokens, né? O token que você pede para ele fazer um processo, esse processo não depende mais do agente. Então, fica a dica para você. Você tem um desses problemas que é muito clássico, vale a pena você pedir para o ChatGPT da vida, um Codex, um Cloud Code, implementar essa solução que não depende de IA, não depende de modelos de linguagem para você. Agora, a gente tem problemas novos que surgiram em decorrência do Deep Learning, e aí a gente entra no que modelos existem. A gente tem modelos de geração de imagem, como, por exemplo, o Stable Diffusion, Midjourney. Hoje em dia, todos os grandes LLMs têm geração de imagem, e etc. Melhor ou pior, eles estão lá, são muito bons, cada um com o Nano Banana, né, do Gemini, e tal. Então, a gente tem modelos de geração de imagem. Temos modelos de geração de áudio,
que é muito importante, né? Text-to-speech. Então você digita um texto, enfim, as pessoas usam muito fazer meme no Instagram. A gente tem modelos, além de, né, linguagem, claro, a gente tem modelo de geração de vídeo. Então, VO e assim por diante. E então, a gente está chegando um pouco na parte de Foundation Models, no sentido de que quais são os sentidos humanos? Né? A gente tem audição, visão, né? Então, audição e visão estão meio que tomadas, né? Audição, visão e incluindo texto, né? Então, você consegue gerar modelos que falam, modelos que mostram imagens, vídeos, e tudo isso pode ser combinado a criar necessidades de negócio diferentes, assim, né? E, bom, então isso a gente está falando sobre modelos antes, né, machine learning, né, deep learning, ou até mesmo deep learning sem modelo de linguagem. Falamos de modelos de deep learning e de difusão, tal, de geração de imagem, vídeo e texto, aqui. E agora a gente tem modelos foundational models para novas tarefas que não passam por texto. E aí entra um pouco na minha área, mas a gente fala disso depois. Mas a gente tem agora foundational models para séries temporais, a gente tem foundational models para tabelas, né? A gente tem Tabular Foundation Models agora, e a gente tem Foundation Models para grafos, para banco de dados, enfim. Né? Então, novas coisas estão surgindo também. Não, show. E assim, o timeline de IA ele é muito acelerado, né? Então cara, papo de meses, o panorama mudou inteiro, né? Então, isso tá sendo impressionante quando a gente tá falando de IA. E aí aqui, colocando um pouquinho mais de mercado e fazendo alguns paralelos, a gente tava com um problema agora que era um problema de OCR em PDF. E aí, cara, vamos jogar vamos jogar o PDF no Claude, deixa ele processar. Ele gastava toda a janela de tokens do usuário. A gente falou, cara, não, tem modelo já de OCR que funciona bem, funciona offline. Você não precisa jogar toda a sua janela fora. Exato. A gente faz um pouco pra... Tipo, aí puxando um pouco a sardinha pro lado da Urutaus aqui, fazendo esse tipo de solução pra ver qual é o melhor tipo de modelo. E aí, essa foi um exemplo de solução que a gente fez agora, recentemente. Mas assim, cara, uma outra coisa que falando aí um pouco de custo e olhando um pouco pra indústria, são os modelos open weights e self-hosted de modelos, cara. Como que tá esse panorama hoje? Eu tenho visto bastante a Anthropic falando sobre distillation attacks nos modelos deles para gerar modelos open source, open weights, né, que é o caso aqui, e fazer esse self-hosting. Até puxando um pouco do que você falou de tipo, cara, tem modelos extremamente competentes que você consegue usar, que podem até ser modelos open weights, imagino eu, que você não precisa ter essa preocupação com o custo de token dependendo da tarefa que você está realizando ali. Então, como que está esse panorama de open weights e como que está isso até academicamente aí, como que está a galera interagindo com isso? Essa é uma pergunta muito boa, porque é um momento muito oportuno para a gente falar sobre isso. Bom, vamos lá. Para mim, o que a gente tinha antes, né? A gente tinha OpenWeight, lá no começo de 2023, 2024, a gente tinha alguns modelos OpenWeights que eles eram ok. E eles não se comparavam com modelos Enterprise, vamos dizer assim. Eles não se comparavam. E aí, a gente teve alguns breakthroughs, né? O primeiro foi o da DeepSeek. A DeepSeek e o Qwen depois também, mas a DeepSeek foi aquele fatídico dia em que eu nunca vou esquecer, que eu cheguei na minha casa, estava chovendo em Houston, e falaram que o mercado tinha caído $1 trilhão. Porque eu nunca vou esquecer esse dia. Falaram, cara, hoje o mercado tá down $1 trilhão. Por quê? Porque teve uma empresa lá da China que conseguiu fazer um LLM Open Weights com placas da NVIDIA muito inferiores e o modelo é muito bom. E é de graça e é open source. E aí, esse dia, enfim, foi muito fatídico. Foi o dia que a galera falou assim, opa, peraí. Então quer dizer que a partir de agora, para muitas tarefas, não todas, mas para muitas tarefas, eu já não dependo da Anthropic mais. Eu já não dependo da OpenAI mais. Eu posso simplesmente, no meu clusterzinho aqui de GPU, ou no AWS, ou em qualquer lugar, fazer o meu self-hosting. E aí começaram as calculadoras de token, né, que foi uma revolução também.
Que foi quando a galera virou e falou assim, peraí, quantos milhões de tokens por, sei lá, dia, hora, mês, ano, whatever, eu preciso de output, né? Eu preciso usar para valer a pena. E naquele começo não valia ainda. Para muita gente não valia tanto a pena. Mas agora, vamos fast forward, né? Estamos em 2026, temos o GLM aí, novo modelo open source. Se você entrar na página do Hacker News hoje, vai ter uma startup lá que falou que o GLM já bate o Codex do OpenAI em benchmarks e open source, e open weights. E aí a galera já começou a falar assim, peraí, velho. A gente, tipo assim, há pouco tempo atrás, não valia a pena, né? Você comprar um cluster. Porque a velocidade que as GPUs lançavam fazia o seu cluster ficar obsoleto. Mas em 2026, a gente está vivendo um paradigma muito louco em que você compra um cluster de GPU e ele valoriza com o tempo. Porque, enfim, RAM tá aumentando o preço e tal, enfim. E aí agora a gente está vivendo, lembrando que isso é uma coisa muito de nicho, mas estamos vivendo uma pequena corrida do ouro por hardware consumer grade agora, de novo. As pessoas estão falando assim, quer saber, cara? Eu já codo muito bem com o GLM, enfim. E eu já tenho um cluster aqui que é muito bom já, e ele funciona bem. E eu fiz a minha conta aqui e eu tenho, sei lá, 15 sub-agents rodando 24 horas por dia, e isso vale muito, muito a pena pra mim. Entendeu? Então, eu acho que respondendo a pergunta, eu acho que estamos num momento muito legal para Open Weights. Quem tiver pataca aí para investir num cluster, deve considerar, cara. Deve considerar, se você tiver uma calculadora de tokens boa aí, se você conseguir botar bem na ponta do lápis, de novo, isso é um investimento muito, 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 muito sério, porque é sobre escalabilidade. Então, entendeu? Tem essa noção, mas vale a pena. Para muita gente vale a pena. E o que não falta para mim, eu acho, no meu WhatsApp, é amigo meu me chamando para rachar um cluster de GPU em algum lugar do mundo, porque os caras não querem mais pagar 200 por mês, entendeu? Entendi. Não, mas assim, cara, num ponto de vista enterprise, assim, cara, eu tenho uma empresa aqui, vamos supor, uma empresa pequena seguradora, digamos assim, e eu tenho que lidar com alguns processos agênticos. É meio, assim, no-brainer eu ter um cluster aqui para eu conseguir lidar com esses processos agênticos sem ter que lidar com o custo variável que você tem de token, né? Até, sim. Assim, porque você está falando no caso de indivíduo, que é, cara, eu que já codo bem, quero montar meu cluster, talvez valha a pena se eu colocar numa calculadora de tokens. Mas olhando para um cenário empresarial, modelos open-weight estão nessa competição, assim, eu acho que uma das teorias que a gente estava conjecturando aqui com alguns amigos em comuns nossos era que talvez hoje um cluster de GPU seja o novo mainframe, sabe? Tipo, empresas, grandes bancos, grandes corporações vão ter um cluster gigante parrudo que vai ser compartilhado dentro da companhia. Eu acho que essa é uma movimentação que é mais conjectural, mas que, olhando do ponto de vista, e até trocando essa ideia aqui, parece fazer bastante sentido para empresas que estão aí, médio, grande porte, já começarem a investir nessa corrida de hardware para ter os próprios modelos rodando internamente. Demais, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Bom, no Brasil, eu não sei como isso funciona. Eu queria muito ouvir de você também, porque isso é uma coisa legal para eu saber. Mas no exterior, empresas, em geral, elas já têm durante a última década, elas já correram muito atrás de ter data governance e FTA e tal, e tudo isso muito bem estipulado. E você ter um modelo Open Weights indoors, muito relevante para compliance. É muito relevante para, entendeu, data breaching e garantir uma porção de coisas que é muito interessante, que pode ser não só estratégico para alguns negócios, mas pode ser vital. Você falou de seguradora, né? Data governance, compliance. Então, faz todo sentido. Acho que é no-brainer. E um outro aspecto que é legal, na minha opinião, é que você cria uma cultura no seu time, técnico e não técnico, de productionalization, de
de AI first, né, coisas AI first, assim. Então, tipo, a galera de produto já vai saber que tem um modelo, que você tem um cluster, que você pode rodar coisas de IA ali dentro e você não tá preocupado com o custo. O pessoal a gente quer criar um fluxo aqui para validar alguma coisa de PDF ou validar coisas assim, cara, joga no cluster, tem espaço, tem provisionamento e tal. E isso é maneiro, cara. Isso é legal, isso te dá uma, sei lá, uma liberdade assim, criativa maneira e não exclui uma abordagem híbrida, que é o que muitas empresas estão fazendo. Que é você ter o seu modelo rodando ali, Open Weights, e você também utilizar chaves, né, por meio de uma Service Account, e você usa ele para coisas diferentes. Não, cara. Assim, panorama Brasil hoje, eu acho que muito tem se discutido isso como infraestrutura num todo, assim. Eu acho que grande parte da minha carreira foi como SRE, então tá mais próximo dessa parte de DevOps SRE, na verdade, então tá próximo da parte de infraestrutura. Então nos últimos 3, 4 anos tem se escutado muito de voltar para o on-premise em relação à nuvem, e isso falando de infraestrutura, não de IA, mas muito por conta da previsibilidade de custo, cara. Eu vou comprar um servidor, ele vai custar X milhões e eu vou gastar X milhões em 5 anos. Agora, eu vou colocar uma sequência de lambdas aqui para rodar, ou enfim, alguma coisa self-managed de alguma nuvem qualquer, e aí tem um pico de uso e nesse mês você pagou 8, 10x o que você pagaria normalmente. Então, esse papo ainda está acontecendo bastante para infraestrutura como um todo, não só para IA. Mas eu acho que para IA ainda tem se falado mais sobre contratar modelos externamente. Então, usar as APIs Anthropic, usar as APIs da OpenAI, enfim. E aí os cálculos que eu tenho visto, pelo menos que têm chegado aqui na minha rede de contatos, não tem levado em consideração essa possibilidade. Por isso que essa foi uma pergunta de que eu sabia que você ia ter o background aí pra responder, saca? Tipo, cara, não tenho visto essa discussão de self-hosting de IA, e eu não tenho visto nada, inclusive, de business querendo fazer isso aqui. Eu acho que Nossa. Tipo, ter um ponto de um business que seja, cara, vamos fazer o setup do seu cluster e vamos dar manutenção nele para que você tenha isso pro seu time. Inclusive, de novo, Urutaus, contato aqui embaixo. Exato. Mas, exato. Cara, puta sacada. Vai crescer com certeza. Porque esse é um dos pontos que é justamente esse. Assim, eu acho que também o mercado de IA hoje, cara, eu sinto, o meu sentimento é a física quântica nova, sabe? Todo mundo, tem um monte de gente no mercado falando um monte de coisa e vai revolucionar tudo. E aí você vê, cara, inclusive material pago, curso, o que virou meme recentemente, o Mega Brain. Mega Brain, use força total aí do seu. Tipo, cara, o que tem de gente falando umas coisas que não são técnicas, que não estão nem próximo dessa realidade técnica, o prompt quântico das galáxias, do He-Man, né? Eu tenho a força, o olho de Tandera. Então, cara, é isso. Eu acho que para modelos OpenWeight, eu acho que é uma puta visão aí que a gente está tentando trazer, inclusive para alguns clientes da Urutaus, de tipo, cara, dá para fazer, não é necessariamente barato, né? O valor de face às vezes assusta, mas colocar na ponta do lápis, inclusive, porque hoje a gente tem uma situação com as empresas de AI, e aí, de novo, olhando uma visão mais de mercado, que está fortemente subsidiado pelo investimento externo. Então, assim, o custo de token, a aproximação você está pagando 1/3, 1/4 do custo que é na ponta para os caras, eles estão repondo com dinheiro de investidor, né? Então, assim, eu acho que o insight maior aqui é, cara,
nem tudo que brilha é ouro. Acho que assim, não precisa ser o último modelo para fazer as operações do dia a dia de uma empresa, e não dá para usar modelos um pouco anteriores aí, digamos assim, um pouco mais downscaled para mudanças pequenas, para coisas, atividades dia a dia. E cara, tem muita coisa que dá pra fazer, muita coisa muito legal que tem pouca gente fazendo. Então dá pra gente conversar bastante sobre isso ainda. E aí, de novo, uma das coisas que a gente tem empregado bastante aqui também nesse sentido cara, tem coisas que você não precisa usar um modelo não determinístico, um modelo de IA para fazer. Você pode fazer uma automação em Python que ela resolve 100% dos problemas, cara. Eu acho que pra business isso é uma coisa que ainda a galera tá muito nessa do tipo, não, tem que ser IA, temos que usar IA imediatamente. E aí, essas últimas semanas tem um grupo de amigos nossos aqui que, cara, foram fazer umas estimativas e a galera viu que talvez não seja... Descobriram o limitador de IA que a gente conversou mais cedo, tá ligado? Sim, cara. Então... E eu não sei se você tem uma perspectiva parecida com a minha, assim, mas antes de inventarem os carros, né? Se você perguntasse para as pessoas, assim, tipo, o que elas queriam, elas iam falar que elas queriam um cavalo mais rápido, né? E aí assim, as pessoas elas pensavam, mas qual seria a mudança de você ter um carro, por exemplo, de você ter um cavalo mais rápido? As pessoas falavam, sei lá, eu vou conseguir ir visitar alguém mais rápido, por exemplo. Elas pensavam nisso. Mas ninguém pensava que, por exemplo, a invenção de meios de transporte mais rápidos, por exemplo, trens, causaria, sei lá, desenvolvimento de filosofias como, por exemplo, feminismo ou desenvolvimento da física, porque pesquisadores conseguiriam ir para outros lugares e mais rápido, e, enfim, se comunicar mais rapidamente, né? A ciência iria mais rápido, ou elas não pensariam, por exemplo, que as próprias cidades mudariam, né? E tal. E eu vejo um pouco o mesmo acontecendo com o IA na indústria. Eu vejo, tipo assim, olha só, a gente faz, por exemplo, a gente precisa fazer churning prediction. Eu estou no time de marketing de uma empresa qualquer, ou de um time de customer success de uma empresa, e eu quero fazer predição de churn. Antes eu tinha uma stack lá, eu usava, sei lá, SAS, usava Python, usava qualquer coisa, e eu fazia predição de churn usando, sei lá, regressão logística. Top a mais nova tecnologia da época do Isaac Newton, né? Regressão logística. E aí, eles, de fato, né? O cara inventou a parada, uma otimização. E aí o cara ele saiu da regressão logística, que funciona super bem e tal, amplamente estudado, ele foi para IA. Não, agora a gente vai fazer predição de churn na IA. Mas em nenhum momento ele parou para pensar e falar assim, peraí, eu posso usar IA para pesquisar, para me ajudar a ver vários blind spots que o meu pipeline, que já funciona muito bem, amplamente estudado, escalável, funciona na indústria inteira, todo mundo é interpretável, etc. Eu posso usar IA para me colocar muito à frente de vários blind spots que eu jamais pegaria eu mesmo olhando o meu pipeline. E isso seria um custo one time, né? Porque a IA vai olhar aquilo ali e vai resolver o seu problema. E isso vai ser algo muito mais escalável e ter muitos benefícios. Talvez eles não tenham pensado nisso, né? Talvez eles só tenham pensado, tipo assim, não, agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo que a gente tinha fora, pegar todas as nossas features e fazer um dump lá na janela lá do ChatGPT e ele vai me dar quais clientes vão abandonar meu barco e tal. Então, é interessante pensar isso. Cara, assim, tendo contato agora um pouquinho mais próximo, você ficaria impressionado com quanto a gente é literal isso. Cara, isso daí tá velho, não tem mais o que fazer, joga no chat lá e ele resolve pra mim, saca? Então, assim, é uma realidade, mas aí um pouco do bate-papo nosso antes até que a gente tinha conversado, porque a gente compartilha muito essa visão de que, cara, é um ferramental extremamente útil, tem essa questão de efeitos de segunda ordem aí que você falou, de, cara, ter um meio de comunicação mais rápido vai gerar soluções novas, extremamente mais robustas do que a gente consegue até conceber agora.
E, cara, a gente compartilha muito, muito disso. Inclusive, foi um dos motivos da gente estar trocando essa ideia. E, cara, essa implementação de IA agora, assim, desde 2022 pra cá, acho que teve todo esse boom, teve agora os layoffs de galera indo embora e sendo recontratada em alguns casos, né? Mas, cara, isso mostra que o mercado está amadurecendo e que eu acho que a gente está indo mais para esse lado de pesquisa, e é um pouco do que a gente tende a acreditar aqui de filosofia. E aí, cara, uma coisa que a gente falou um pouco e que eu acho que era interessante também, que ferramental você recomenda para calculadora de tokens e para fazer essas estimativas? Tem alguma coisa que já é padrão? O padrão está sendo construído? Temos que fazer uma calculadora nova e inovadora aqui? O que você tem aí de insight nessas estimativas? É o seguinte, se você procurar, e vai ter muitas na internet, eu sinceramente, eu não... Porque eu não precisei na minha vida até agora fazer esse tipo de decisão. Então eu não vou indicar nenhuma, porque eu realmente não tenho conhecimento disso. Mas tem muita gente que já manja, tem gente vendendo serviço de consultoria para isso também. Então, assim, eu infelizmente não consigo indicar uma calculadora de tokens, mas eu acho que vale muito a pena não só você considerar, tipo, tokens por segundo, tokens por dia, whatever. Vale muito a pena você considerar também o fator que, inclusive, é bem relevante, né, em muitos aspectos no Brasil, que é a disponibilidade de mão de obra, né, para você fazer manutenção desse cluster, assim, as taxas de importação de GPU e hardware aqui no Brasil são complicadas, e até mesmo, enfim, custo energético disso, né? Tipo, isso é algo relevante, porque não é só uma calculadora de tokens, né? O token é uma parte disso, mas tem muito a ver, né? Se você já tem um uso bem definido dentro da sua empresa, ou se não, você não tem isso bem definido, você vai comprar um cluster para começar a usar, isso é bem interessante também de pensar. Talvez valha a pena você fazer aquela coisa que muita gente fazia no começo, que era, não, a gente usa cloud por, sei lá, 6 meses. E aí a gente vê a média, e aí a gente usa isso de base, por exemplo, sei lá, coisas do tipo. E uma coisa que eu queria mencionar sobre isso, sobre ferramental e tal, é mais mas aí já não é sobre ferramental, sobre tokens e coisas do tipo, ou que biblioteca usar, como implementar, que modelo usar. É mais sobre, eu acho que não vale muito a pena a galera se preocupar tanto com ferramental, porque ele muda o tempo todo, ele vai continuar mudando o tempo todo, o que a gente está usando hoje o estado da arte vai ser obsoleto em 2 semanas, mas eu acho que vale muito a pena, assim, frisar a mensagem, principalmente para, acho que as pessoas que são targets da Urutau, né, da Urutaus, possíveis clientes da Urutaus, que é adotar, se você é uma empresa em um mercado de nicho, ou no mercado que não é de nicho, mas ele é altamente competitivo, adotar a inteligência artificial é fundamental. Assim, é fundamental. Independente do ferramental que você usar, independente do modelo que você usar. Você fazer uma escolha hoje, pode ser uma escolha de nós não vamos usar IA, isso está tudo certo. Essa é uma escolha. Mas você considerar, você passar pelo processo de sentar na carteira, botar na ponta do lápis, ter os benefícios, os prós e os contras, e avaliar e tomar essa decisão, ela precisa acontecer. Porque se você não tomar essa decisão, usar IA ou não, como usar, o que nós vamos usar, vamos contratar o tal, sim, claro. Se você não tomar essa decisão, ela está sendo tomada por você, né? Pelos seus competidores, por muitas vezes subprodutos do seu nicho que vão mudar e vão ser mais rápidos que você ou não, enfim. Então essa é uma coisa que eu queria muito frisar assim, para essa galera. Não foque tanto no ferramental, foque no custo, não no ferramental nem tanto. E entenda que você precisa tomar essa decisão urgentemente, o mais rápido possível. E muito provavelmente, infelizmente, essa vai ser uma decisão recorrente. Talvez agora a gente não vai usar IA. Aí daqui, sei lá, né, no H2 você vai usar IA. Aí depois, não, no próximo ano fiscal, não, vamos intensificar. E assim vai, né? Show. Cara, e aí, falando sobre IA, falando sobre mercado de IA, mercado de curso de IA, mercado de
física quântica e a quântica e a Super Mega Blaster, eu queria falar um pouco sobre treinamento de IA, porque é outro termo aí que, além de IA em si, é um termo que ficou popularizado, e aí já fazendo uma ponte, inclusive, para um bate-papo mais técnico, de que, cara, eu vou fazer aqui o meu produto, ela é uma IA que ela é treinada para editores de vídeo e que ela vai pegar os seus vídeos e ela vai transformar em cortes para shorts. E na verdade o cara não está fazendo um treinamento, ele está fazendo um prompting. Ele faz um wrapper com prompt na frente e essa é a IA treinada. E aí, assim, até onde isso pode ser chamado de um treinamento de fato? E qual é o termo correto aí de treinamentos de IA? Porque eu sei que tem as fases de treinamento. Então, você vai ter a mudança nos pesos, nas neural networks, vai fazer o backpropagation ali, vai fazer toda a parafernália. E depois tem o passo de post-training, que é um papo, que é outra parada. Então, a explicação mais completa do chapéu de professor aí, acho que seria interessante para esse bate-papo. Boa. Vamos lá. Treinamento é mudança de peso. Treinamento é backpropagation. Treinamento é caro. Exige mão de obra especializada, exige curadoria de dado, exige cluster, exige engenheiros, exige pesquisadores, exige muita gente. Exige gente que nem eu, exige gente que nem outros engenheiros que me ajudam. Todos os dias que eu vou trabalhar e eu sou pesquisador, não adianta nada eu ir trabalhar. Se o engenheiro acordar doente, existe uma probabilidade de eu não conseguir fazer nada. Porque é muito complexo, é muita gente. Eu falo que é uma equipe da Fórmula 1, assim. Treinar é uma equipe da Fórmula 1, sabe? Usar um prompt, algo assim, isso não é treinamento. Então, essa pessoa tá equivocada, pode ser intencionalmente equivocada, pode ser uma má intenção, pode não ser, pode ser essa pessoa não tem conhecimento mesmo, ela tá usando um termo que é de mais fácil acesso do target das pessoas que ela tá vendendo o produto dela. Beleza. Então, treinamento é isso. Treinamento é os modelos de linguagem, e não de linguagem, né, em geral, modelos de machine learning no geral, com exceção de alguns, eles são conjuntos de pesos, né? E eu não quero ficar muito técnico, enfim, mas esses pesos, eles representam uma posição, né, num espaço de altíssima dimensionalidade e que possibilita de realizar uma extração de padrões em tempo de inferência, né? Você passa seu texto ali e esse modelo consegue fazer alguma coisa com ele. E treinamento é isso, é você modificar a localização desses pesos no espaço. Então é algo muito complexo. Post-training. Post-training é um conceito que ele surgiu, aliás, eu não vou me arriscar a dizer, eu não vou ser impreciso dizer que ele surgiu com a LLM, porque eu realmente não tenho conhecimento disso. Mas o que a gente fala de post-training e training é porque em LLM, todo modelo gigante, modelo foundational model que a gente fala, ele tem uma fase de treinamento que a gente chama que é treinamento, mas a gente, no universo de pesquisa, a gente chama de pre-training. Por que pre-training? Pre-training porque esse pré-treinamento, ele utiliza uma tarefa, ou muitas tarefas, mas no geral é uma tarefa só, e essa tarefa é uma foundational task. Então, para não ficar muito nebuloso, qual que é a foundational task de modelo de linguagem? Predizer o próximo token. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, instanciamos um modelo novo. A gente vai ensinar esse modelo a predizer o próximo token. Então, a gente vai dar a internet inteira para ele e ele vai aprender a predizer o próximo token. Depois que ele ficou muito bom em predizer o próximo token, depois que ele foi pré-treinado, a gente vai numa fase de post-training, que é a fase em que a gente ensina esses modelos a se comportarem como assistentes, agentes. E essa é uma fase que pode ser, na verdade, isso é segredo industrial. Ninguém sabe se é mais cara, se é mais barata, se tem mais tokens, ninguém sabe. Mas, pelo que eu saiba, post-training é, em geral, mais extenso, cheio de receita, cheio de tempero, cheio de alquimia. É onde que tá o sabor, entendeu? Da parada. E aí pode ser extremamente caro de fazer também. Existe uma job especializada, existe uma gama enorme de pesquisadores fazendo pesquisa em post-training. Uma coisa que eu queria falar sobre isso. Muitos dos modelos que lançam
são só modificações do post-training. Então, por exemplo, a gente teve o Opus 4.6. Muito bom. Aí, a gente teve o Opus 4.7, que deu ruim, né? Falaram que ficou pior o modelo. Muito provavelmente, a Anthropic, ela não começa do zero, né? Tipo, ela tem uma base pré-treinada do Claude, e essa base pré-treinada, eles vão melhorando o post-tuning deles. E aí isso vai virar o Opus 4.6, 4.7, 4.8 e assim por diante. Aí quando você vê um modelo, por exemplo, surgiu o Fable. O Fable provavelmente saiu do zero. Mas isso é tudo especulação também. Mas é interessante saber, se você for uma pessoa mais técnica. E aí, e como que a gente pode chamar o wrapper com vários prompts na frente ali? Post-training, o pós-treinamento. Sei lá, prompt engineering, né? Esse termo nasceu e morreu, né? Esse termo nasceu morto, cara. Prompt engineering, né? E tal. Apesar de que realmente existem prompts que são excelentes, mas eu lembro que no começo, assim, ainda tem marketplace de prompt, né, cara? Você vai lá, você copia o prompt de alguém e tal. Eu chamo de prompt engineering. Justo. Eu chamo de prompt engineering. Cara, e aí agora falando de novo, fazendo o gancho pra parte mais técnica, você falou aí dos treinamentos, que você joga a internet inteira pro modelo treinar e fazer a medição de pesos. Uma das coisas que a gente já até trocou uma ideia antes, mas era legal colocar no bate-papo aqui, é o doença da vaca louca de IA, que é quando a IA começa a se alimentar de conteúdo gerado por IA. E agora, acho que mês passado, alguma coisa assim, eu vi no Hacker News que o conteúdo na internet já é majoritariamente gerado por LLMs, mais do que por humanos. E aí teve a morte do Stack Overflow, que era onde tinha um repositório de todas as perguntas de dev, basicamente. Como que a IA sobrevive a essa doença da vaca louca? Uma breve introdução aí, o que é a doença da vaca louca, né? Quando a doença da vaca louca biológica é quando a galera usava restos mortais de bovinos para fazer ração para outros bovinos. Isso gerava uma doença que matava o gado que estava se alimentando daquilo ali. E para IA ela começa a degenerar, porque ela vai pegar vieses que estão escondidos ao olho humano, né? E ela vai começar a gerar outputs horrendos, né? Então ela vai começar a alucinar mais, enfim. Como que tá isso hoje? Quais são as medidas? Como que tá a visão de futuro para esse tipo de coisa? Então, a galera, eu acho que talvez um dos papers mais reconhecidos sobre inclusive ele chama NetCow, né? Ele é da própria Rice, que é onde eu faço doutorado, que é do Richard Baranwyk, do laboratório do Richard Baranwyk, que é um pesquisador incrível, fantástico. E eles analisaram, né, o que acontece se você na verdade, foi muito interessante. Eles simularam exatamente o cenário que os LLMs, por exemplo, vão ver, que é LLMs e modelos de linguagem. Que é assim, a gente tem um sinal, né, durante o treinamento, que é batches, né, tipo, conjuntos de imagens sendo passados para o modelo, e o modelo está treinando imagens reais. Aí a gente começa a colocar um pouquinho de imagem sintética. E aí a gente vai aumentando. E aí a gente vê que conforme a gente vai aumentando e o modelo vai consumindo mais imagens sintéticas, ele começa a degenerar-se, ele começa a gerar imagens horríveis, com artefatos e tal. E, bom, tem algumas questões, assim, sobre dado sintético. Todas as empresas estão investindo muito em dado sintético e treinamento sintético. Mas não é simplesmente pegar a saída de LLMs e treinar nelas. Por quê? Porque tem algumas coisas que envolvem isso aí. Tudo tem a ver com a distribuição dos dados que você vai treinar. Então, quando você vai treinar um modelo, você tem uma underlying data distribution, né? Uma distribuição subjacente de dados ali. E essa distribuição, ela conta muito para o seu modelo e para a qualidade dos seus dados. Como que isso afeta a LLM, né? Como isso afeta o Grêmio? É o seguinte, você treinar em modelos, um modelo em dados da internet,
que foram gerados por inteligência artificial não é um problema tão grande, considerando que houve intervenção humana nesse processo. Então, todos os dados que você está vendo que foram gerados por pessoas, que foram gerados por inteligência artificial, estão na internet, eles foram gerados por prompts que foram escritos por humanos. E houve também edição humana. Principalmente porque nós, humanos, não gostamos de conteúdo que é claramente artificial. Uhum. Então, se você lembrar a primeira versão do ChatGPT, ele escrevia tudo com emoji. E ele tinha uma personalidade completamente fora da realidade. Assim, ele era uma coisa muito esquisita, né? E hoje não tem aquele spam de emoji, não tem aquela coisa. Ele pode ser muito verboso, mas assim, mesmo dentro do quão verboso ele é comedido. Então você vê que tem uma questão aí de dados treinados, de treinamento com dados reais, dados sintéticos, e dados sintéticos houve intervenção humana. Então, isso é um ponto, né? Porém, existe uma preocupação de como detectar, cara. Detectar que... Porque a gente tá com um problema agora, que nós não conseguimos avaliar esses modelos. E a gente não consegue avaliar esses modelos mais, porque, eles são, em muitos aspectos, mais inteligentes do que nós, e eles aprenderam a mentir. Então, a gente tem, por exemplo, o Yoshua Bengio, né, ele foi num podcast algumas semanas atrás, uns 2 meses mais ou menos, falando que ele tem muito medo do fato de que nós estamos utilizando inteligência artificial para desenvolver inteligência artificial. Por quê? Porque nós conseguimos provar por A mais B que esses modelos sabem que estão sendo avaliados. E isso é muito preocupante. Porque quando eles sabem que eles estão sendo avaliados, e teve uma coisa bem interessante que eles avaliaram, né? Eles mostraram que quando os modelos sabem que estão sendo avaliados, eles quase nunca erram as perguntas dos benchmarks. E eles escondem coisas. Eles mudam a distribuição de output deles. E eles estão o tempo todo tentando buscar para ver se eles estão sendo avaliados ou não. Uhum. E aí, isso é um problema, porque aí, se esse modelo quando ele chega na fronteira do conhecimento dele, ele tem problemas que aparecem por conta de dados sintéticos. Mas, no geral, para a grande maioria das pessoas, isso não vai aparecer, isso é muito problemático. Isso é muito problemático. Porque nada garante que os próximos modelos estão sendo melhores de fato. Eles podem ser melhores com os benchmarks que a gente usa, mas eles não são de fato melhores. Quando a gente, por exemplo, quando eu utilizo um modelo para fazer pesquisa, que é uma coisa que é literalmente me auxiliar a criar coisas que não existem, criar coisas do zero, pode ser que esses modelos estejam injetando coisas na minha pesquisa, e aí cabe a mim e outros pesquisadores terem a ética de revisar muito bem, enfim. E aí que a gente está preocupado. Então, vamos resumir. Os modelos vão ficar para as tarefas comuns, para o A mais B, para o ler PDF. A gente não precisa se preocupar com injeção de dados sintéticos, muito provavelmente isso é um problema que não vai acometer. Mas para garantir que os próximos modelos sejam melhores, né? Como diz meu amigo, vamos agradecer. Este é o número, né? Este é o número bonito de hoje, né? Lançou o Fable. Bem-aventurado seja o número bonito de hoje. Meu próximo estado de espírito é esperar pelo número bonito de amanhã. Então, para esse tipo de coisa, dados sintéticos são perigosos. Tá. E existe uma linha de pesquisa extensa. Não, justo. E aí, agora falando um pouco mais do background de pesquisa, cara, uma das coisas que eu sei que você já pesquisou no passado, acho que não é mais uma das suas linhas de pesquisa, é de trazer moderação para modelos, para evitar que eles tenham vieses específicos e, enfim, até, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, você me corrija, por favor, que cara, tirar parte desses vieses de modelos que já foram treinados, que é tipo assim, cara, que tem alguma coisa que sei lá, copyrighted, não poderia estar treinando esse modelo. Como que eu garanto que eu tirei do modelo essa informação? Ou alguma coisa, enfim, que é um viés racista, xenofóbico, que entrou na base de treinamento e está fazendo com que o modelo tenha outputs indesejáveis. Como que eu tiro isso de dentro do modelo? Boa. Eu trabalhei com isso, não relacionado a texto, né? Trabalhei na minha área que é grafos, né? Então grafos são muito utilizados em
muitas plataformas para sistemas de recomendação, né? Então, o TikTok, o Snapchat, o Facebook, né, a Meta, todos usam modelos baseados em gráficos para poder fazer recomendação de conteúdo, amizades, ads e assim por diante. E não só eles, mas, por exemplo, a Netflix usa, enfim, a Amazon e tal. É amplamente utilizado na indústria. E um problema que é muito comum em machine learning é fairness, né? Que é você garantir que seu modelo ele seja justo, ele não discrimine. Um exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem, um dos melhores times de fairness para sistemas de recomendação é, claro, o do LinkedIn. Porque é literalmente recomendação de empregos para pessoas, né? Então você tem gênero, etnia, etc. Muitas características que a gente não quer que haja discriminação. Boa. Aí, a gente fez um trabalho recentemente, ele foi apresentado no AAAI como um oral, foi muito legal, lá em Singapura, que é como a gente como a gente pega um modelo baseado em grafos, né, uma rede neural para grafos, que foi treinada em uma base de dados qualquer. No exemplo lá, a gente usa o Facebook, a gente usa entre outros. E como a gente pega esse modelo que ele não é justo e a gente usa um método de pós-processamento, não é pós-treinamento, é pós-processamento. Então a gente pega só os outputs desse modelo e a gente recombina esses outputs para poder garantir matematicamente que o seu modelo não vai amplificar injustiças. Por que não vai amplificar injustiças? Porque o que a gente sabe, inclusive o LinkedIn tem alguns papers que mostram isso, o que a gente sabe é que ao longo do tempo, para sistemas de recomendação, eles vão colapsando. Então no começo, por exemplo, eu vou recomendar vagas de computação para engenheiros. No começo, você tem mais homens do que mulheres, então você acaba recomendando para mais homens do que mulheres. Aí mais homens são contratados, e aí isso é um viés positivo para o algoritmo. Então na próxima rodada de recomendação vai ter menos mulheres ainda, e assim por diante até aquele colapso. O que a gente tenta fazer no nosso modelo a gente tenta dar um controle para o stakeholder, né, o usuário do modelo, o quanto você quer intervir na distribuição do seu modelo. Então, se você tinha, por exemplo, vou recomendar um emprego para homens e mulheres. 60% homens e 40% mulheres é o que tem na minha base. Eu quero manter essa recomendação, eu quero prevenir que meu modelo colapse. Então, beleza, eu vou manter nessa distribuição. Ou não, eu quero não só prevenir um colapso, mas eu quero também reforçar a presença de mulheres em computação. Então, eu quero 50%. 50-50. Beleza, o modelo vai fazer isso também. Você vai ferir algumas garantias de performance, mas beleza, você vai ter um modelo que é justo segundo os seus parâmetros. Isso é interessante porque tem 3 aspectos, né? O primeiro é porque os modelos anteriores eles tinham vieses que passavam batido. E as pessoas não conseguiam detectar por causa de métricas. Aí entra um pouco no que a gente estava falando na última pergunta. Segundo, é porque existem cenários e cenários. Aí você fala assim, putz, mas você vai dar controle do quão justo você quer que o modelo seja? Sim, que existem cenários em que você quer manter a mesma distribuição de classes da sua base original, né? 60% homem, 40% mulher, por exemplo, no seu caso, ou enfim. E existem casos em que você quer reforçar, na verdade, justiça de outras formas, né? Então, é o que eu acabei de falar. E o terceiro caso é de que é muito interessante que isso seja um modelo de pós-processamento, porque você já tem modelos que foram treinados. Você não precisa retreinar eles, né? Então, é mais ou menos isso que a gente buscou, enfim, resolver nesse último paper. Não, show. Pô, cara, incrível. E aí, vamos lá, vamos falar mais da sua pesquisa, modelos que a gente deu uma pincelada ali na primeira parte da conversa. Modelos voltados para grafos, modelos voltados para dados tabulares, como que tá essa parte de pesquisa, como que tá esse panorama aí também? Cara, tá um hype monstruoso, assim, porque quando você vê... Bom, as pessoas não demorou muito tempo para as pessoas perceberem que grande parte dos dados do mundo não são áudio, vídeo e texto. Né? Demorou não tantos semestres, não tantos quarters, para as pessoas lembrarem que todas as empresas do mundo têm uma base, um banco de dados relacional que usa SQL para rodar a empresa inteira. E tudo isso é tabelas. Né? E aí surge... E outra coisa, não demorou tanto tempo assim para as pessoas perceberem que
a gente consome dados em tabelas, a gente usa algoritmos que treinam em tabelas, e a nossa saída também é uma tabela, né? Então não tem nada de texto aí. E aí surgiu a ideia, a galera lá eu não sei se foi a galera do Yandex, do buscador, do motor de busca da Rússia, eu não sei se foram eles, mas eles são muito fortes nessa área nova de pesquisa, que é Tabular Foundation Models. São mais ou menos o que o ChatGPT faz, só que operando em tabelas. E muitos deles já são Natural Language Empowered. Então você consegue escrever em linguagem natural e ele opera diretamente em tabelas também. E você tem grandes startups, inclusive a Kumo, que foi comprada pela NVIDIA por $400 milhões há 2 semanas atrás. E você tem no Brasil você tem a Avra, né? Que também é uma empresa de Relational Foundation Models. E nesse mundo você tem 3 vertentes. Você tem Tabular Foundation Models, Relational Foundation Models e Graph Foundation Models. Eu trabalho mais com o terceiro, mas eu tô colocando um pouco do meu pé no segundo. O primeiro eu ainda não trabalhei, mas tem conceitos interessantíssimos, como por exemplo, para Tabular Foundation Models, descobriu-se que dados sintéticos, na verdade, são melhores do que os reais. E aí você consegue treinar um Foundation Model com uma quantidade muito pequena de dados e tal, você consegue gerar dados sintéticos. E é muito interessante porque para muitas empresas você consegue literalmente fazer um deploy de um Foundation Model em minutos, cara. E você já consegue ver benefícios reais de negócio para qualquer tarefa que seja baseada nos bancos de dados da empresa, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito maneiro, assim. E isso tem roubado um pouco da atenção em muitos segmentos de LLMs, né? Não, total, cara, imagino, porque no final o stakeholder vai querer ali o que vai ser mais eficiente. E aí vem um pouco também da realidade do negócio, cara, que é a dúvida aí, seu negócio tá com as tabelas de SQL tudo em dia ou você tá rodando tudo no Excel ainda, saca? Tipo, e aí... qualidade de input de dados, cara. Onde isso se torna um problema? Você tem batido cabeça nisso? Putz, bom, vamos lá. Eu conversei com a CEO recentemente e ela tinha mencionado uma coisa muito interessante, que era sobre a diferença de maturidade, sobre como muitas vezes você adotar uma solução em mercados diferentes tem a ver com a maturidade do time de cada empresa que vai consumir o seu modelo. A maturidade deles para data engineering, para data management, para compliance, para FT. E é muito legal que você fez essa pergunta, porque no geral, assim, você consegue usar Foundation Models com dado do Excel e tal, não sei o quê, mas você não vai tirar o proveito máximo, que é escala. E beleza, se você tem uma padaria, por exemplo, às vezes a sua escala é algumas dezenas de clientes por dia. E se você tem uma padaria, talvez machine learning nem passe pela sua cabeça de usar, entendeu? Mas qual que é o problema? O problema é que você tem negócios que não são padarias, que são médios, e o time de dados deles é não existente, então eles operam como se fossem uma padaria. E isso é problemático, porque isso vai te colocar não só todos os riscos envolvidos de gerenciamento de dados, compliance, etc, e tal, mas isso vai te colocar numa posição em que você não consegue adotar tecnologias novas para decisões estratégicas do seu negócio. Então, trocando em miúdos, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Você pode estar deixando dinheiro na mesa porque você não consegue adicionar inteligência no seu business. E aí é de novo o ponto que a gente já tinha trocado um pouco de ideia, que cara, é um processo conjunto aí que não adianta só jogar a IA em cima do que você tem aí, você vai ter que fazer todo um processo de engenharia, todo um processo de gestão de dados, de criar um time de data engineering, enfim, compliance até para ver onde vai ter esses pontos aí numa empresa de médio, grande porte. E aí sim, cara, tendo a fundação bem firme, aí a gente joga uma AI em cima e ganha todas as vantagens possíveis de estar usando ali. Exato.
Cara, eu acho que aqui por hoje era isso. Acho que o bate-papo foi super construtivo. Você tem alguma consideração final aí que você queira colocar? Alguma forma de te acessar? Quando que você vai lançar o curso junto com o Urutaus? Essas perguntas aí da galera aqui, cara. Estamos em um período de extremo estresse e sabe, tipo, eu sinto que quando eu acabar meu doutorado, assim, vai ser aquele meme do aviãozinho, assim, com um sorriso no rosto, com um monte de coisa explodindo atrás. Vai ser um pouco por aí. Então, isso é TBD, tá ligado? Não ser definido ainda. Mas, bom, eu tenho considerações finais, na verdade. As minhas considerações finais, se eu fosse resumir tudo que a gente conversou aqui, não protele tomada de decisão sobre adotar inteligência artificial no seu negócio. Isso é muito importante, isso tem que ser feito hoje. Você tem que ter uma estratégia em relação a isso. Assim, quando eu digo tem que ter, eu digo é saudável que tenha. Você pode estar deixando de ganhar dinheiro, você pode estar deixando de escalar seu negócio. Não usar a inteligência artificial, não usar modelos de linguagem, está tudo bem. Está tudo bem. Desde que, cara, seja uma decisão consciente, entendeu? Seja uma decisão consciente, faça sentido. Terceiro, empoderamento de humanos é o caminho que a gente tem visto. Então, entendeu? Você ter uma equipe capacitada para utilizar a inteligência artificial no máximo potencial do seu negócio é imperativo. É muito importante. E eu diria que esperar da sua empresa, esse será o quarto ponto e o último, esperar da sua empresa que todo mundo esteja sempre atrás do que está bombando, do que está da melhor forma de utilizar a inteligência artificial, sempre, em muitos casos, dependendo do seu segmento, é irrealista. Então, nesse contexto em que empresas como, por exemplo, a Urutaus, eu acho que vão ser cada vez mais relevantes aí nos próximos anos aí, porque, enfim, consultoria, implementação e etc. Se vai ser cada vez mais relevante, vai ser cada vez, eu acho, mais difícil de acompanhar o que está acontecendo. Então, esse é um tipo de serviço que eu acho que só vai crescer. Pô, é isso, cara. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo jabá aí da Urutaus. Eu acho que eu vou deixar aqui a consideração final, que se você tem uma empresa, tá precisando de algum apoio para fazer essa implementação, para criar plano, a gente está com contato aqui. O primeiro episódio patrocinado pela Urutaus, inclusive, vai ter ad no meio aqui, nossa. Então, entre em contato com a gente faz esse serviço de criar esse planejamento, criar as etapas, desenhar, colocar quais times você vai precisar aí, o que está faltando, como que a gente estrutura os dados, e estamos sempre aí procurando os melhores profissionais para nos aconselhar. Então, aqui o João não me deixa mentir. Então, é isso. Gente, muito obrigado. Ficamos por aqui.